consciência fonológica e as mentiras que circulam por aí. Olá, eu sou Luana Serra e esse é mais um episódio do nosso AlphaFlix. Desde que o mundo é mundo, desde que se fala em escola, desde que se fala em alfabetização, existe uma guerra, uma briga muito antiga sobre métodos de alfabetização. E desde então, desde a época das cartilhas, dos métodos mais tradicionais, os analíticos, os sintéticos, a gente tem muita literatura que conta, né, sobre esse processo, essa disputa entre qual é o melhor método para se alfabetizar, para se ensinar a escrever, em qual método as crianças aprendem mais rápido. Vou deixar aqui indicado Maria do Rosário Mortati, sobre este assunto, que vale a pena para quem deseja, mas enfim, a verdade é que até hoje a gente vive a depender do governo que está atuando no momento e das forças políticas na educação que estão à frente. Até hoje a gente vive essa discussão sobre qual é o melhor, qual é o pior, qual está certo, qual está errado. Hoje em dia a gente vive algo muito curioso, que é os defensores de métodos mais cognitivistas, métodos que, na verdade, rechaçam as pesquisas construtivistas, as pesquisas psicolinguísticas, psicogenéticas em alfabetização, rechaçam todo esse conhecimento dizendo que não há evidências científicas. Essa é a palavra do momento. E a grande polêmica, a grande acusação é de que no construtivismo não se trabalha com a consciência fonológica, se nega o trabalho com consciência fonológica. Bom, esqueçam tudo isso, não acreditem no que vocês escutam por aí a respeito, sem que, de fato, aprofundem o conhecimento e descubram que isto, obviamente, não é verdade. Em primeiro lugar, vocês já sabem, não é um método. Quando falamos das pesquisas da doutora Emília Ferreiro, não estamos falando de um método de alfabetização, estamos falando de uma fundamentação teórica sobre uma investigação psicogenética e psicolinguística que foi entender como é que os sujeitos constroem esse processo de construção sobre o sistema de leitura e de escrita. E, a partir dessas pesquisas, se descobriu que os sujeitos passavam por níveis conceituais diferentes ao longo, então, deste processo, até entender a base do sistema de escrita. Muitas pesquisas foram feitas depois do lançamento da psicogênese da língua escrita e continuam sendo feitas até hoje e nos mostram que, em primeiro lugar, que eu quero deixar bem claro aqui, toda essa teoria de base psicogenética e psicolinguística tem evidências científicas, sempre tiveram e seguem tendo. A gente tem muitas pesquisas, artigos sendo publicados, que sempre foram e continuam sendo, que mostram toda a evidência científica desta pesquisa. Então, já temos uma definição aqui, quando você ouvir que construtivismo, que Emília Ferreiro, que a psicogênese não tem evidência científica, desconfie de quem você está ouvindo, porque isso não é verdade. Em segundo lugar, né, essa ideia de que só outros métodos, lembra que este não é um método, nós estamos falando de um método, estamos falando de uma investigação teórica que hoje tem muitos caminhos de transposição didática para a sala de aula com base nesses conhecimentos teóricos. Mas enfim, esses outros métodos que não vou citar aqui nome, não vou citar defensores, porque não quero dar ibopes para essas pesquisas também, mas também não ficando neste lugar de quem está certo e que está errado, quero só dizer que sim, o construtivismo trabalha com consciência fonológica. A questão é o quando. Esses outros métodos que tem por aí de ensinamos a aprender a ler e escrever, ou te ensinamos a alfabetizar em pouquíssimo tempo, você vai ter sucesso, comece pela consciência fonológica, essa é a grande questão, né? Eles partem de um lugar que é o que a gente não defende. A gente entende que a consciência fonológica, ela não é um pré-requisito para se aprender a escrever, como eles defendem. A gente entende que é aprendendo, no processo de colocar-se em
ação, na leitura e na escrita, buscando indícios, buscando evidências, buscando construir esse sistema em situações reais de uso, que são, sim, preparadas intencionalmente nas situações escolares. É neste contexto que se aprende sobre consciência fonológica. Então, percebem que é o quando, né? Que a gente não trabalha primeiro a consciência fonológica totalmente esvaziada de sentido, é o o p, sobre as letras, para então juntar esses sons e aí entender como é que se dá essa combinação, que pra gente isso não faz o menor sentido na cabeça das crianças, e as evidências, as pesquisas científicas na linha da psicogenética e da psicolinguística mostram isso pra gente, né? O quanto que essa escrita com função social e com sentido para as crianças, elas trazem todo um outro significado nesse processo de aprender a escrever. E durante a evolução desses níveis conceituais, conforme as crianças vão avançando, o trabalho com a consciência fonológica vai entrando em cena, na medida em que ela faz um esforço, ela se empenha, ela se debruça sobre esse objeto de conhecimento para pensar que som é esse, que letra que representa esse som. Então, a doutora Emília Ferreiro, para quem já leu as suas obras, e quem quiser, só me pedir aqui nos comentários que eu posso divulgar artigos e pesquisas que mostram isso. Ela sempre defendeu que é escrevendo que a consciência fonológica vai sendo trabalhada ao mesmo tempo. Então, é nessas situações reais de uso que o trabalho com a consciência fonológica é feito. Então, o que a gente defende é que a consciência fonológica não é pré-requisito para se aprender a escrever. Isso não quer dizer que nós somos contra a consciência fonológica, muito pelo contrário. O trabalho de debruçar-se sobre a escrita, de pensar sobre ela, de tornar aquilo com algum sentido para começar a escrever, para desenvolver a escrita, para estabelecer relações entre som e letra, é um trabalho com consciência fonológica. É que a gente não faz isso logo de entrada, porque isso, para nós, que defendemos a linha psicogenética e psicolinguística, é absolutamente sem sentido. Então, não acreditem no que vocês escutam por aí em redes sociais, em postzinhos famosos, cheios de likes e compartilhamentos. Desconfiem, leiam sobre o assunto. A gente só pode falar sobre aquilo que a gente de fato conhece. Atacar um ou outro método não faz o seu o melhor. Vamos ler, vamos divulgar conhecimento, porque quanto mais a gente compartilha, quanto mais a gente divide esse conhecimento, mais ele se multiplica. E a gente para de falar e de acreditar em bobagens que circulam por aí. Até a próxima!